Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. A nossa meditação vai ser em Mateus capítulo 15, do verso 21 ao verso 28, que dizem assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Oremos. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por exemplos registrados na tua palavra de servos, homens e mulheres de grande fé. Estamos diante de um relato em que nos enche de alegria em percebermos a fé desta mulher no Senhor. E também nos deixa um legado para que nós assim procedamos também. Que a mesma fé desta mulher seja sempre a de cada um dos teus filhos. E aqueles que ainda não têm essa fé, que o Senhor conceda a eles, para que eles possam crer tão somente em Jesus Cristo, o teu Filho amado. É minha oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Uma grande fé é o nosso tema. Esse texto ele é muito instrutivo e ele traz lições preciosas para nossas vidas. Como nós vimos, essa mulher está com a filha possessa, cheia de demônios, e ela vem de uma terra gentílica. Jesus está nessa terra, e ele foi para este lado, certamente em socorro desta mulher. E esta mulher o procura, clamando por misericórdia, por compaixão, para que a sua filha fosse liberta desses demônios. E é interessante te observar que a fé natural, ela é totalmente diferente da fé verdadeira. A fé natural é aquela que toda pessoa tem. Todos nós, ou todo ser humano, nasce com a fé natural. Todo mundo crê em alguma coisa, no seu dinheiro, no seu sucesso, em ídolos. E há aqueles que têm a grande fé, a fé genuína, que são aqueles que depositam toda a sua confiança na pessoa de Jesus Cristo. Como essa mulher faz. Ela deposita toda a sua confiança no Senhor Jesus como aquele único que pode trazer a bênção que ela necessita. E essa fé, ela distingue-se, ela é diferente da fé natural. A grande fé, ela é totalmente diferente da fé natural. E eu vou mostrar alguns aspectos em que ela é diferente da fé natural. O primeiro aspecto é em reconhecer o Senhor Jesus Cristo. O texto que acabamos de ler mostra essa mulher reconhecendo quem de fato o Senhor Jesus Cristo é. E o primeiro aspecto que
que ela reconhece de Cristo é o seu senhorio. Quando ela vem e diz Senhor, essa palavra, em nossos dias, ela perdeu a sua força e o seu significado. Nós tivemos a visita de um missionário, Raul Brazão, e ele disse que entre os indígenas, essa palavra Senhor tem um peso muito grande. Nós tivemos o privilégio de ver os relatos do seu trabalho entre os indígenas, a luta que ele tem para atravessar as dificuldades, subindo cachoeira, carregando a lancha, barco e suprimentos no meio da mata por horas, até chegar em uma outra região para poder caminhar ou andar no barco. E ele disse que ele fazia aquilo porque o Senhor mandou. Então, a palavra Senhor, no contexto e na época do Senhor Jesus, ela tinha um peso muito grande. Porque o Senhor naquela época era o dono de alguém ou de algo. O Senhor era aquele homem que ia no mercado de escravos e comprava um escravo para si. E a vida daquele escravo era dele, pertencia a ele, ele havia comprado. Quando essa mulher chama o Senhor Jesus, diz Senhor, ela está mostrando que ela acredita que ele é não somente o Criador do universo, mas ele é aquele que é o detentor de todo direito. Ou seja, tudo pertence a ele, é dele. Ele quem criou todas as coisas, portanto, todas as coisas pertencem a ele. Então, o primeiro aspecto que ela reconhece em Cristo é o senhorio de Cristo. Ele é Senhor do universo, de todas as coisas, dono de todas as coisas, até porque foi Ele quem criou todas as coisas. Mas outro aspecto também que ela reconhece é a sua realeza, porque ela o chama de filho de Davi. Filho de Davi, nós sabemos que é uma promessa que o Senhor Deus fez com Davi, de que nunca haveria de existir, nunca deixaria de existir rei na linhagem de Davi, rei na nação de Israel. E como nós sabemos, Jesus Cristo é o rei de Israel. Por isso ele veio da linhagem de Davi, nasceu em Belém e assim sucessivamente. Mas ela está indo além disso. A sua fé não reconhece somente como o rei de Israel, mas o rei do universo, o rei que domina e governa todas as coisas. E ela chega aí dizendo, Senhor, filho de Davi. Então ela o reconhece como o dono de todas as coisas e o rei de todas as coisas. Ou seja, aquele que administra todas as coisas, tudo que existe no mundo e no universo está sobre a regência do Senhor Jesus Cristo. O terceiro aspecto que ela reconhece de Cristo é o seu caráter, porque ela clama por um dos seus atributos, que é a sua compaixão ou a sua misericórdia. A palavra misericórdia significa sentir no coração a miséria de alguém e agir em benefício daquela pessoa. Portanto, ela reconhecia que o Senhor Jesus, apesar de ser o dono do universo, o rei de todas as coisas, ele também tinha um coração cheio de compaixão, de amor, de graça, para se voltar para o pecador miserável. Essa é a atitude desta mulher, como ela se coloca totalmente de mãos vazias, reconhecendo que tudo vem do Senhor, que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor e que Ele tem misericórdia, um coração cheio de bondade, cheio de graça para com o pecador. E o quarto aspecto
ela reconhece o seu poder, porque ela diz que a filha dela está endemoniada, ou seja, ela clama por libertação. Portanto, ela reconhece que o Senhor Jesus tem poder para expulsar os demônios, acima dos demônios, para subjugar todas as coisas. Então, observe, meus irmãos, que a fé dessa mulher, uma fé muito grande, ela reconhece a Cristo, o seu senhorio, a sua realeza, o seu caráter e o seu poder. Certamente, só vai ser salvo quem reconhece esses aspectos no Senhor Jesus Cristo, porque esses aspectos reconhecidos é proveniente de uma fé genuína. Essa mulher crê piamente que ela está diante do Senhor do universo, do Rei do universo, mas esse Senhor e Rei é um Rei de compaixão e Ele é poderoso para suprir as suas necessidades, libertar a sua filha dos demônios. Você tem essa fé, meu irmão? Você acredita que o Senhor reina mesmo? Que todas as coisas estão debaixo do seu senhorio e do seu governo? E que esse Deus de poder é um Deus também de compaixão? Certamente, isso é claro e evidente na vida de todo aquele que é salvo. Quem reina em nossas vidas é o Senhor, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele nos comprou na cruz do Calvário e hoje nós pertencemos completamente a Ele. Porque de uma forma misericordiosa, Ele nos arrancou das trevas, do poder de Satanás, como diz lá em Atos 26, 18, que Ele nos tirou das trevas, nos tirou da cegueira, nos tirou do poder de Satanás para vivermos uma vida liberta. Como diz Paulo em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Somos libertos pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma realidade na vida de todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador. Mas também outro aspecto da fé grande é que ela persevera em seguir a Cristo. Ela não só reconhece a Cristo como de fato Ele é, Senhor, Rei, misericordioso e também poderoso, mas pelo fato dela crer desta forma, ela persevera em seguir a Cristo. E perseverar em seguir a Cristo é uma evidência clara da fé salvadora, da fé genuína, da fé grande, não a fé natural. A fé natural nos faz desistir no primeiro obstáculo que aparece, mas a grande fé nos faz perseverar mesmo em meio a situações adversas. Por exemplo, essa mulher, ela persevera em face ao silêncio do Senhor Jesus. O texto diz que ele, porém, não lhe respondeu palavras. Uma das coisas mais doídas é quando a gente fala com alguém e essa pessoa está nos ouvindo, mas essa pessoa não responde. O Senhor Jesus, ele silêncio estava, em silêncio permaneceu. Ele não respondeu palavra nenhuma para esta mulher. Agora, entenda que Jesus não está sendo indiferente com essa mulher. Ele está trazendo aí uma lição para os discípulos do que é a verdadeira fé. Está mostrando para os discípulos que a fé não é uma dádiva exclusiva dos judeus. A fé também alcançava os gentios. Essa mulher é uma mulher cirofenícia, é uma mulher cananeia. Cananeia, Mateus destaca como cananeia, porque os cananeus eram inimigos. Era o povo que estava na terra de Canaã. Os cananeus eram inimigos de Israel. E essa mulher que
aparentemente vem desse povo inimigo, ela tem uma fé que destaca ela como verdadeira serva do Senhor. Diferente até de muitos de Israel que não tiveram essa fé. E cada vez que o Senhor vai colocá-la em obstáculo, a ênfase é para que ela manifeste ainda mais o tamanho da sua fé. E o primeiro obstáculo aí que ela vai superar é o silêncio do Senhor Jesus. Ele não responde palavra. Isso, meus irmãos, acontece com a gente. Às vezes nós oramos, às vezes nós clamamos ao Senhor e não há resposta de imediato como nós queremos. Certamente nós temos clamado a Deus pelo cessar desta pandemia. Temos clamado a Deus por um medicamento que cure, que liberte as pessoas da morte, mas até agora nós temos ouvido apenas o silêncio do Senhor. Mas isso não é indiferença do Senhor, é para que nós continuemos manifestando a nossa fé, perseverando em segui-lo em qualquer circunstância. E essa mulher, em face ao silêncio do Senhor Jesus, ela persevera. Mas ela persevera também em face à indiferença humana, porque os discípulos foram totalmente insensíveis. Em meio à insensibilidade deles, essa mulher continua fiel. Os seus discípulos chegam para Jesus e manda que Jesus despeça essa mulher, né? Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mande-a embora. Peça para ela deixar de vir clamando atrás de nós. Certamente os discípulos foram totalmente insensíveis. Os discípulos não se colocaram, melhor dizendo, no lugar desta mulher que estava sofrendo horrivelmente pela situação da sua filha. Imagina, nós que somos pais, certamente todos nós, se Deus o livre passarmos por uma situação dessa, ficaremos da mesma forma que essa mulher. Mas os discípulos foram insensíveis. Eles dizem para Jesus: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas nada disso, meu irmão, foi suficiente para fazer com que ela desistisse. Jesus, em vez de responder ao pedido dela, responde para os discípulos. Então ela persevera também em face à aparente exclusão, porque Jesus vai dizer que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora é muito interessante a gente observar que as ovelhas da casa de Israel estão perdidas. Estão perdidas. Essa mulher também estava perdida. A sua filha estava perdida, possessa pelos demônios. E ele diz: olha, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, aparentemente, há uma exclusão aqui. Ou seja, eu não fui enviado para vocês. Não tenho nada com vocês. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Mas entenda que Jesus está ali, no território daquela mulher. Agora, é muito interessante a gente pensar o que fez, ou como essa mulher ficou sabendo que Jesus é de fato o Senhor, é de fato o Rei, é de fato um homem cheio de compaixão e é de fato todo-poderoso, para que ela venha e clame atrás dele, e encare o silêncio, encare a indiferença, encare a aparente exclusão sem desanimar. Eu acredito que esta mulher ouviu o evangelho da boca daquele gadareno que foi liberto. Porque quando aquele gadareno, cheio de demônios, está ali se cortando, as cadeias ele quebrava, os grilhões ele rompia, nada prendia ele,
E quando Jesus chega do outro lado, lá na terra dos Gadarenos, liberta aquele homem, e os donos dos porcos mandam Jesus embora da cidade deles. Quando Jesus vai saindo no barco, esse homem liberto quer ir com Jesus. Jesus diz: não, fica, vá para os seus e diga o que Deus fez por ti. E a Bíblia diz que ele saiu evangelizando Decápolis. Decápolis era uma língua de terra que tinha 10 cidades. E era nessa região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom estava no meio da Decápole. Então essa mulher ouviu desse ex-homem que estava, do ex-endemoniado, do liberto, do missionário naquela região, dizendo: olha, Jesus Cristo, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é todo-poderoso, Ele me libertou e Ele tem um coração cheio de compaixão. Então eu entendo que essa mulher ouviu dos lábios deste homem transformado do poder do Senhor. E ela vai e clama dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ela reconhece quem é Cristo e ela persevera em seguir a Cristo. Mesmo em meio ao silêncio de Cristo, mesmo em meio à diferença humana, mesmo em meio à aparente exclusão, ela continua firme, perseverando. Esse é o aspecto, segundo aspecto da grande fé. Se você tem pensado em desistir de servir a Cristo, observe, você pode não ter a grande fé. A grande fé, não importa o que aconteça, nunca nos permitirá desistir de seguir ao Senhor Jesus e de servir ao Senhor Jesus. O terceiro aspecto dessa fé, que distingue da fé natural, é que ela enxerga Cristo como único provedor. Único provedor. Porque ela, em face à resposta dada do Senhor Jesus aos discípulos, que ele foi enviado só para as ovelhas perdidas da casa de Israel, essa mulher vem e adora no sofrimento. A Bíblia diz que ela se prostra em adoração. Meus irmãos, o prostrar em adoração no sofrimento, para mim é o aspecto assim mais evidente da fé genuína, da fé verdadeira, de uma grande fé. E se nós observarmos todas as vezes que alguém se prostra diante do Senhor em adoração, em meio à dor, reconhecendo Ele como Senhor, é nesse momento que Ele age. A gente vê isso em vários aspectos, ou em vários casos nas Escrituras. Vemos isso naquele leproso, que ele se prostra diante de Jesus e diz: se tu queres, Senhor, podes purificar-me. E o Senhor diz: quero, fica limpo. E ele ficou. A gente vê também o cego Bartimeu clamando, prostrado diante do Senhor, e o Senhor o cura. Aquela mulher também que toca na orla da veste de Jesus, Jesus também libera poder. Então, quando a gente adora o Senhor na dor, no sofrimento, é um dos aspectos mais evidentes da fé grande. Essa mulher adora porque ela tem plena convicção que o Senhor é o único capaz de prover aquilo que ela necessita. É o único capaz de libertar sua filha do poder dos demônios. E ela faz crendo na providência graciosa. Ela faz tudo isso crendo na providência graciosa. Porque o Senhor Jesus diz para ela que não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas ela diz: sim, Senhor. Em outras palavras, é verdade, Senhor.
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Então ela reconhece que há uma providência graciosa, que também os cachorrinhos fazem parte daquela família. Quando o Senhor fala de cachorrinho, entenda que ele não está falando de um cachorro da rua, um cachorro vira-lata. Ele está falando de alguém que realmente tinha um cachorrinho dentro de sua casa. Era um cachorrinho doméstico, que era bem cuidado. Eu estava vendo um programa do Cabrini a respeito de um casal de médicos que estão enfrentando de frente, né, essa pandemia, encarando de frente essa pandemia. E a esposa do médico falou que às vezes, quando ela estava muito estressada, ela ia para a casa dos seus pais conversar, e agora nessa situação ela não tinha com quem conversar, então ela vinha para casa. E o único amiguinho que ela abraçava era um cachorrinho. Então, quando o Senhor Jesus disse que não é bom tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, entenda que ele não está usando de um termo pejorativo. Ele está mostrando que ela é comparada a uma cachorrinha criada, né, dentro da casa, que faz parte da família. Veja que ela diz aí que o cachorrinho come da mesa do seu dono. Então ela está dizendo que Jesus, aquele que ela reconhece lá atrás como Senhor, é dono tanto dos filhos de Israel como dos cachorrinhos, que são gentios. O que ela está dizendo que tanto os filhos quanto os cachorrinhos dependem da provisão graciosa do dono. Tanto os filhos quanto os cachorros têm um dono. E ela não quer a provisão dos filhos, ela quer a provisão dos cachorrinhos. E ela faz, né, pelo fato dela enxergar Jesus como provedor, ela adora no sofrimento, ela adora crendo, melhor dizendo, na providência graciosa, crendo na providência abrangente. Abrangente porque ele é tanto capaz de suprir os filhos quanto os cachorrinhos. Ambos dependem do dono. Ambos comem do que o dono dá. Se assim não for, ou se o dono não prover, tanto os filhos quanto os cachorrinhos estarão em apuros. É isso que ela está dizendo. Senhor, é verdade, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Tu és o meu dono, e a tua providência graciosa é abrangente, ela alcança a todos nós. E quarto, ela adora enxergando o Senhor Jesus como único provedor, crendo na providência suficiente. É interessante como ela diz aí, porque ela diz: Senhor, eu não quero o pão dos filhos, eu quero a migalha que cai da mesa do seu dono. O que ela está dizendo: Senhor, a tua migalha é o suficiente para suprir as minhas necessidades. Que fé maravilhosa, meus irmãos, desta mulher. Será que nós temos também essa fé? Em meio à dor e ao sofrimento, a gente diz: Senhor, volta-te para mim. Eu não quero muita coisa, Senhor. Eu quero apenas que o Senhor traga alívio à minha dor. Eu quero apenas que o Senhor me sustente com a tua graça e com o teu poder, para que eu possa permanecer fiel diante dos sofrimentos. Essa mulher, ela adora o Senhor na dor. Essa mulher, ela crê no suprimento gracioso, abrangente e suficiente. Certamente, meus irmãos, o que nos levou a crer e a depositar nossa confiança no Senhor foi a crença de que só Ele pode
suprir a nossa alma. Ele é o pão vivo que desceu do céu para suprir a nossa alma por toda a eternidade. E a fé verdadeira, ela vai sempre mostrar essa característica, né? A característica de enxergar Cristo, e tão somente Cristo, como o único provedor da nossa vida. Quando o Senhor Jesus falou para os discípulos, que viu todos os demais discípulos, seguidores dele, indo embora, por causa do duro discurso dele, ele perguntou: vós também quereis ir? Mas Pedro diz: para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. É enxergar Cristo como nosso único provedor. Só Ele pode nos salvar. Só Ele pode nos perdoar. Só Ele pode nos colocar no céu. Enquanto isso não acontece, só Ele pode guardar a nossa vida de todo mal, segundo a sua soberana vontade. Nada vai acontecer conosco sem que o Senhor queira que aconteça. A palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 5, que o maligno não nos toca. Só toca quando o Senhor permite, como ele fez com Ló. Enquanto isso não toca. Jesus é o nosso único provedor em todos os aspectos, sobretudo no aspecto da nossa salvação. Ele supriu graciosamente a nossa alma. Ele supriu de uma forma abrangente, cabal, e ele supriu de forma suficiente. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi totalmente suficiente para nos salvar. E em último aspecto dessa fé grandiosa, que distingue-se da fé natural, é que ela agrada a Cristo. Então nós vemos que o primeiro aspecto dessa fé é que ela reconhece o Senhor, Jesus. Ela persevera em seguir Jesus. E ela, no terceiro aspecto que nós vimos aqui, enxerga Cristo como o único provedor. E por último, ela agrada a Cristo. Essa grande fé agrada a Cristo. Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé. Entenda que essa mulher não surpreende o Senhor, porque a fé é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus havia dado a fé a essa mulher para que ela cresça no Senhor Jesus. E cada obstáculo ela aumentasse ainda mais a sua fé, a sua confiança, demonstrasse o tamanho da sua fé no Senhor Jesus. Então, certamente, irmãos, Deus vai nos permitir passar por obstáculos, por luta, por dificuldades, para que a nossa fé aumente também. Ou manifestemos o tamanho da nossa fé no Senhor, até chegarmos a agradar a Ele. Lembrando que a fé nunca surpreende ao Senhor, mas a fé agrada o Senhor. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar-nos a Deus. Portanto, entenda que a fé dessa mulher agrada o Senhor Jesus Cristo. E por isso, Cristo tem prazer em atendê-la. Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. Ele tem prazer em atender a petição fundamentada numa fé genuína, numa fé grande. Certamente vai chegar o momento de Deus responder às nossas petições. Claro, Ele não tem dever nenhum de justificar por que não dá ou por que vai dar. O certo é que Ele vai atender as nossas orações. Sim ou não, ou espere, mas Ele vai atender as nossas orações. Essa mulher aí, ela é atendida. O Senhor tem prazer em atender o pedido que ela faz.
baseada na sua grande fé. Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo. Então, ele tem prazer em atendê-la. E também Cristo tem, além de ter prazer em atendê-la, ele vai responder a essa fé no tempo certo. Porque ele diz, desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Então, desde aquele momento, mostra que teve um momento certo de Deus responder à oração dela. Não foi no momento que ela clamou. Não foi no momento que ela superou o primeiro obstáculo. Mas foi no momento exato de Deus. Deus tem o seu tempo. Não é o fato de nós orarmos ou a metodologia da oração. Muita gente diz, Senhor, eu não aceito, Senhor, eu determino. Nada disso vai alterar os planos de Deus, se eu não aceito ou se eu aceito. Nada disso vai alterar a vontade do Senhor. A Bíblia diz lá em 1 João, Deus atende às nossas orações segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Se não estiver dentro da vontade do Senhor, pode orar, que não vai ser atendido. A gente vê isso na vida de Paulo. Orou 3 vezes pedindo para que Deus tirasse o espinho na carne que havia na sua vida, e Deus não tirou, mas deu a graça para que ele pudesse ser fiel ao Senhor, mesmo em meio a essa situação. O próprio Senhor Jesus orou por 3 vezes, dizendo, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas, se não for da tua vontade, faça com que eu beba. E o Senhor fez ele beber o cálice, porque era necessário para que nós pudéssemos hoje ter livre acesso à presença de Deus e ter a certeza de que Deus cuida de nossas vidas. Então, ele tem o tempo certo para responder. E ele vai responder. Ele tem prazer em atender a oração baseada numa fé genuína, mas também ele tem o tempo de Deus. Vindo a plenitude do tempo, Deus concede aquilo que ele tem em seu coração e seus servos. E a grande fé agrada a Cristo e, por causa disso, Cristo faz com que alcancemos a bênção. A Bíblia diz lá que desde aquele momento a filha da mulher ficou sã, liberta dos demônios. Meus irmãos, a grande fé liberta o homem da escravidão, do pecado. A grande fé, lembre-se, é dádiva de Deus. E essa fé é que agrada ao Senhor. Não é a fé natural, aquela que diz, eu creio que Deus existe, mas não leva a um compromisso genuíno com o Senhor. A grande fé nos faz quedar-nos aos pés de Jesus, como essa mulher se ajoelha e adora o Senhor na dor. Persevera em seguir, reconhece o Senhor como de fato Ele é. Ele é o Senhor, Ele é filho de Davi, portanto Ele é rei. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é um homem cheio de compaixão, um Deus cheio de compaixão e também todo-poderoso, porque Ele pode libertar os demônios. E a prova está aí. Aquela petição lá do início, reconhecendo, Senhor, Tu és todo-poderoso e pode libertar minha filha. A resposta vem no versículo 28, quando ele diz, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã, ou seja, liberta. Graças a Deus que o Senhor nos deu essa fé e hoje estamos libertos para sempre do poder do pecado, não da presença do pecado. A presença do pecado tenazmente nos assedia, como diz o autor aos Hebreus, mas do poder sim. O pecado não tem mais domínio sobre o salvo. Não tem domínio. E um dia estaremos livres não só do poder, mas da presença também, quando estivermos para sempre com o Senhor, com o corpo glorificado. Então, meus irmãos, exultemos a Deus, glorifiquemos ao Senhor e manifestemos a cada dia a nossa fé.
a nossa grande fé. Lembrando que a grande fé tem aspectos que distinguem da fé natural. E nós vimos que o primeiro aspecto dessa grande fé é reconhecer Jesus Cristo como de fato Ele é. Como Ele é? Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é misericordioso, Ele é todo-poderoso. Esse é o primeiro reconhecimento. Segundo aspecto dessa grande fé, além de reconhecer Jesus, ela segue Jesus Cristo, independente do que aconteça. Mesmo em meio ao silêncio de Jesus, mesmo em meio à indiferença humana, mesmo em meio à aparente exclusão, continua firme seguindo o Senhor Jesus Cristo. Então, independente do que aconteça, o crente vai continuar perseverante. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor dará àqueles que o amam. E o terceiro aspecto é que a fé grande enxerga Jesus como o único supridor. E quarto aspecto é que ela agrada de fato a Cristo. Se você não tem essa fé, você não agrada ao Senhor. Se você não tem essa fé, você não é um salvo em Cristo. Você não reconhece de fato a Cristo, você não consegue seguir a Cristo, você não consegue reconhecê-lo como a única fonte de provisão, porque você acha que você pode ser salvo por outros meios, mas a grande fé se rende a Cristo completamente, sabendo que tudo vem dele e por meio dele e para ele. Ao Senhor seja a glória, hoje para todo sempre. Amém. Pai querido e amado Deus, obrigado pela tua palavra, que nos mostra que a verdadeira fé reconhece Jesus Cristo como de fato Ele é. Persevera em seguir Jesus Cristo, independente da circunstância, porque enxerga Jesus como a única fonte de provisão. E é essa fé que agrada a Cristo, agrada ao Senhor. Pai, nos faz desenvolver essa fé cada dia e demonstrar em nossa vida, palavras, atitudes e ações, essa fé maravilhosa que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a desenvolver cada dia a nossa fé. Mesmo em meio às duras circunstâncias, nos faz enxergar em Ti, tão somente em Ti, a única provisão. Pai, muito obrigado. Abençoa a Tua igreja, cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.